No dia 16 de agosto, serão julgadas 3 ações de demarcações de terras indígenas pelo Supremo Tribunal Federal, em apoio às demarcações e contra o marco temporal, que prega como terra indígena apenas territórios que estavam sob posse em 5 de outubro de 1988. Indígenas se manifestaram no país inteiro. Em São Paulo, o ato saiu agora há pouco do Vão Livre do MASP. Acompanhe. No ato, os Guarani de São Paulo afirmaram que diversas etnias indígenas brasileiras estão arriscadas a perder territórios caso o Supremo Tribunal Federal entenda que o estado do Mato Grosso tem direito a indenizações por 2 demarcações de terras, o Xingu e a Inhambiquara-Pareci. Se a decisão for desfavorável aos indígenas, poderá haver disputa jurídica pelas áreas. Principalmente o povo Guarani, Guarani-Kaiowá, são os povos que têm uma ameaça maior do território, né? Aqui nós temos as nossas aldeias, nós temos a nossa retomada do território, nós temos uma luta já histórica pelo nosso território e essas demarcações demoram mais de 20 anos, 30 anos. É como se nós não quiséssemos no passado a demarcação e hoje a gente quer, quando na verdade a nossa luta é histórica, né? Hoje as demarcações de terra já não é mais uma coisa segura para as comunidades. Então, se realmente isso acontecer, o STF assinar e o presidente bater o martelo, nós estamos todos em risco de perder as terras e muitos povos se perderem, né? Para complicar ainda mais a situação, eles denunciam que o governo Temer e a bancada ruralista estão pressionando o judiciário pela utilização da tese jurídica do marco temporal, que diz que os indígenas só teriam direito às terras que estavam ocupando em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O atual governo assinou um papel a qual coloca o marco temporal e nós, povos indígenas, hoje no Brasil são mais de 305 etnias, falantes de mais de 274 idiomas. Não aceitamos, a negação dos nossos direitos. Nós reivindicamos os nossos direitos e estamos aqui para mostrar para esse Estado brasileiro, para esses governantes, que antes de mais nada deve respeitar o nosso direito, aos povos originários desse território hoje chamado Brasil. Os guaranis explicam que os indígenas não querem todo o Brasil de volta, apenas alguns territórios que eram tradicionalmente ocupados e que, por motivos diversos, tiveram de ser abandonados. Porque a nossa história não começa em 1988, a qual fala que os indígenas têm direito só se estivessem nesse território. Sabemos nós que nessa época era um momento da ditadura, que estava saindo de uma ditadura militar, de uma opressão que o nosso povo indígena está vindo aí de 517 anos de massacre. E como ia estar naquela terra, sendo que fomos expulsos muitas das vezes por fazendeiros, ruralistas, a bala. Então muitos indígenas eles se recuaram do seu território tradicional para não morrer, E hoje a gente vem reivindicando os nossos direitos, que é a demarcação e homologação das nossas terras indígenas. Muito mais do que um pedaço de chão, para os indígenas a terra é parte da cultura e da própria vida. A gente fica sempre resistindo ali no nosso território, mas o Estado brasileiro, ele sempre vem nos oprimindo, tem uma grande dívida e expulsando esses indígenas dos territórios, afastando e nós voltando. E hoje ele fala que a gente não tem direito porque a gente não estaria ali. A gente só quer um pedaço pra gente poder estar dando continuação na nossa cultura, para não acabar. Terra faz parte como a gente da nossa cultura, A gente nasce dela e morremos nela.